Já todos ouvimos falar sobre o fim do mundo. O Apocalipse, o Armagedão. Será que o próprio homem, vai destruir este mundo? O que é que dizem as profecias? As profecias afirmam que o mundo está a acabar? Será que o fim está próximo? Será que é mesmo assim? Afinal, qual é a verdadeira versão do fim do mundo de acordo com a Bíblia? Eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou o Pedro Esteves. Estamos a começar a série O Grande Conflito. Venha daí connosco para uma extraordinária viagem nos grandes episódios da história do cristianismo, conhecendo homens e mulheres, momentos e episódios que marcaram esta história, mas que têm grandes implicações também na nossa vida. A profecia sobre o fim do mundo foi anunciada pelo próprio Jesus. Foi provavelmente a mensagem mais difícil de todas as que teve que proferir. No Monte das Oliveiras, Jesus contemplou a cidade de Jerusalém, chorou de tristeza pelo que iria acontecer por causa das escolhas do seu povo, aqueles por quem ele veio, a quem amava. Jesus queria salvar a todos, seguramente. Mas só é possível salvar quem deseja realmente ser salvo, quem faz uma escolha. E podemos imaginar Jesus, aqui mesmo, chorando sobre a cidade de Jerusalém. Nós estamos agora no local conhecido como Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou. Porque há 2000 anos atrás, Jesus vem até esta parte do Monte das Oliveiras e ele vê a mesma vista que eu estou vendo agora, que é a cidade de Jerusalém e onde ficava o Templo de Jerusalém. E ele senta aqui e chora. Por quê? Porque ele prevê a grande destruição e o sofrimento que Jerusalém sofreria. Ele inclusive fala aqui a frase: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Por causa de tantas coisas que a cidade e a sua população fez, a cidade iria ser destruída de uma maneira terrível. No ano de 66, começa a grande rebelião judaica contra os romanos, que vai culminar no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Precisamente aqui, no Monte das Oliveiras, Jesus contemplava a Jerusalém com muito pesar. Ele estava angustiado porque podia ver séculos mais à frente os destroços, a dor, o sofrimento, a miséria, lágrimas e o sangue da carnificina e destruição, que viriam quando Deus retirasse sua proteção. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O grande pecado deste povo foi a rejeição e a morte de Cristo. Qual será o grande pecado do mundo cristão no tempo em que vivemos, o tempo do fim da história deste planeta? O compromisso com a prática do bem tem sido deixado de lado e é aí que o mal começa a infiltrar-se e a criar uma espécie de ócio espiritual. Foi assim, quando se afastou do bem e começou a praticar o mal, que Jerusalém, a cidade da paz, se subverteu e se perdeu. O profeta Miqueias descreveu os maiorais, os principais da casa de Israel, como pessoas que abominavam a justiça e pervertiam tudo o que é direito, e que Sião e Jerusalém mesmo foram construídas sobre sangue e injustiça.
Nós estamos na descida do Monte das Oliveiras, mais especificamente no caminho do Domingo de Ramos. Jesus já há alguns dias estava na jornada dele, vindo desde a Galileia. Ele passa por Jericó e o deserto da Judéia, por Betânia, até que finalmente ele chega em Betfag, onde ele sobe num jumentinho e começa a descida da entrada triunfal, exatamente onde nós estamos. E as multidões começam a se juntar e fazer o caminho com ele. Desde Jericó haviam pessoas, mas cada momento que passava, as pessoas que viam Jesus se juntavam ainda mais, em alegria e cantando salmos com os ramos. Sem dúvida nenhuma, foi uma festa e alegria imensa aquelas pessoas. Mas para gente que lê a Bíblia hoje em dia, às vezes pode soar um pouco estranho que Jesus, na sua entrada triunfal, ele está justamente montado num jumentinho, um animal tão simples. Mas naquela época o cavalo simbolizava a guerra, quem estava pronto para vir conquistar uma cidade. O jumentinho, por outro lado, simbolizava a paz. E por isso Jesus ele vem como o príncipe da paz chegando na cidade. E isso também cumpre uma profecia que tinha sido escrita séculos antes, quando Zacarias 9:9 fala que o Messias vai chegar montado num jumentinho. E por isso aqui todas as peças começam a se encaixar e a população começa a reconhecer o grande momento histórico que acontecia aqui. E Jesus desce esse caminho até que ele chega na entrada triunfal pelo portão dourado e lá ele vai dar de frente com o Templo de Jerusalém. Vamos juntos! Nós estamos nas escadarias originais do segundo Templo de Jerusalém. E aqui o povo subia para poder entrar pelos portões de Hulda, que consistiam por um portão duplo, que a pontinha está visível aqui, e também do outro lado um portão triplo. Imaginem, milhares e milhões de pessoas passaram por aqui como peregrinos quando eles subiam ao Templo de Jerusalém, principalmente em 3 datas, segundo o calendário judaico. A primeira é Pessach, a Páscoa judaica. A segunda é Shavuot, a festa de Pentecostes judaica. E a terceira é Sukkot, que é Tabernáculos. Nessas 3 datas, o povo vinha e subia por essas grandes escadarias. A principal era Pessach, a Páscoa judaica. Imaginem milhares de pessoas caminhando por aqui, já purificadas pelas águas, com vestes brancas e levando seus cordeiros a serem sacrificados no templo. Realmente era uma energia, uma emoção coletiva sem igual. E por essas mesmas escadas, quem passou foi Jesus. Nós sabemos que ele frequentou muitas vezes o templo, principalmente na sua última semana, na semana da Páscoa. Mas como nós sabemos que ele vinha por essas escadarias, por essa entrada? Porque havia mais de uma. Primeiro, essa entrada principal, que a maior parte das pessoas entravam. Também porque essa era a entrada do povo. Enquanto os sacerdotes, os sábios da lei, a elite, subiam pela entrada ocidental, aqui as pessoas do povo, Jesus e os seus discípulos passavam. Nós também sabemos que esse aqui é o local que conecta o Templo de Jerusalém ao tanque de Siloé, onde Jesus cura o cego de nascença, e por isso a arqueologia nos comprova que ele passa por esse local. E mais uma coisa interessante que a arqueologia nos mostra é que esses degraus, eles não são normais. Eles têm algo diferente. Vocês podem ver que os degraus têm tamanhos diferentes. Tem um degrau grande, um médio, um pequeno, um grande. Cada degrau tem um tamanho diferente. Por que isso foi feito? Se o Templo de Jerusalém, cada milímetro, cada centímetro dele foi trabalhado, nada foi feito aqui por erro. As escadas foram feitas dessa maneira,
para que as pessoas subissem respeitando o templo. O que isso quer dizer? As pessoas chegavam aqui frente a frente à casa de Deus emocionadas e muitas delas com emoção elas queriam subir correndo. Mas se tu sobe correndo por escadas de tamanhos diferentes, tu vai acabar tropeçando. E a ideia dessas escadas é mandar uma mensagem. Não sobe correndo, não sobe apressado. Respira fundo, entende onde tu vai entrar e sobe com respeito, e por isso, por essas mesmas escadas que até os dias de hoje nós podemos pisar aqui em Jerusalém, passaram milhões de peregrinos e Jesus com seus discípulos e apóstolos. Mas, como a gente pode ver, aqui nos dias de hoje nós temos as ruínas deste lugar. Nós estamos agora no Har Zion, um Monte Sião. Hoje em dia, este local está do lado de fora das muralhas. Mas se nós viéssemos aqui há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, aqui era uma parte vital da cidade. Aqui ficava inclusive um bairro de classe alta, com casas grandes e ricas. E em uma dessas casas acontece a última ceia de Jesus. No segundo andar de uma casa, ele e os seus discípulos se reúnem para a última refeição dele, a refeição da Páscoa judaica, onde eles vão comer pão ázimo e tomar o vinho. E Jesus, inclusive, ensina a eles que isto deve ser feito em sua memória. E por isso, quando cristãos do mundo todo, até os dias de hoje, partem o pão e o vinho, é em memória de algo que aconteceu aqui no monte. Mas por que Jesus escolhe justamente fazer neste bairro? Talvez seja pelo fato de aqui estar sepultado o rei Davi, que é ancestral de Jesus. Nós sabemos pela própria genealogia que está escrito em Mateus capítulo 1. Então talvez ele quisesse estar de volta às suas origens e às suas raízes. E por isso a última ceia acontece aqui. E depois que essa refeição tão importante acontece, justamente ele vai ao Monte das Oliveiras, que está aqui ao nosso lado, e especificamente ao pé deles, ao local que é conhecido como o Jardim de Getsemane. Lá ele vai passar os seus últimos momentos de liberdade. Então será preso e trazido de volta ao Monte Sião. Mas desta vez ele não está com seus amigos comendo em liberdade, e sim ele vai ser preso na casa de Caifás, onde ele vai passar uma noite aterrorizante, sozinho na prisão. E no final dessa noite, ele vai ser levado até a fortaleza de Antônia. E aí nós conhecemos a história. Ele vai ser julgado e condenado por Pôncio Pilatos e levado à crucificação. Então, aqui no Monte Sião, aconteceram passagens importantíssimas da vida de Jesus. Os líderes religiosos do povo sabiam que todos iriam acabar por crer em Jesus, porque tudo nele era verdadeiro, puro. Mas, em vez de amarem a Cristo e aprenderem com ele como se libertarem dos seus pecados, das suas fragilidades, eles começaram a racionalizar que quando o povo aclamasse Jesus como o Messias, os romanos finalmente iriam tirá-los dos seus postos e isso seria o fim da nação. Ora, esta conjetura cruzou as suas mentes. Até aquele momento, nem sequer os discípulos tinham entendido que o Messias não veio para libertar dos romanos. Não eram políticos os seus objetivos. Então, os líderes, mais uma vez, racionalizaram que Jesus precisava de ser eliminado, mas pelo bem da nação. E que tremendo autoengano. Mentiram a si mesmos para justificar os seus pecados, as suas péssimas intenções, mesmo a crueldade dos seus corações. Em 2 dias apenas, Jesus seria preso, torturado e finalmente morto. Mas os discípulos ainda não sabiam de nada, não compreendiam, nem estavam expectantes dessa realidade. Era impossível para eles imaginar que Jesus iria permitir que fosse preso e muito menos ainda que ele seria capaz de morrer. Na verdade, o que eles estavam habituados a ver Jesus fazer era ressuscitar mortos, curar doentes ou expulsar demónios.
A profecia para nós hoje é muito clara, mas naquela hora ainda não era o momento de os discípulos entenderem que Jesus era literalmente o Cordeiro de Deus. Os discípulos entendiam apenas que estava a haver uma perseguição e uma grande censura relativamente à mensagem de Cristo. Mas isso aconteceu não porque eles tinham pouca instrução ou dificuldades de compreensão, mas sim porque os seus olhos estavam fechados, para que realmente não soubessem. Foi Deus quem não deixou que entendessem antes de ser necessário, porque teriam sido dominados pelo terror do sofrimento e da morte de Jesus e da destruição de Jerusalém e do templo. Uma multidão gostava seguramente de Jesus, talvez mais do que isso até queriam estar na sua companhia, porque de facto não é difícil de imaginar que diante dos milagres que Jesus realizava, quem é que não quereria estar perto dele? E por isso não era difícil perceber que Jesus de Nazaré era de facto o Messias esperado, era o Filho do Homem que veio para salvar o seu povo, o desejado de todas as nações, mencionado nas profecias do Antigo Testamento. Até mesmo a opressão que ele enfrentava, a rejeição que sofria, especialmente pelos líderes judeus, estavam a cumprir-se exatamente como tinha sido descrito nas profecias. A multidão não fazia ideia de que mais tarde teria de escolher entre Jesus e Barrabás. Ninguém sabia que os seus líderes religiosos estavam a planear assassinar a Jesus, aquele homem amável e inocente, em plena Páscoa. Veja que interessante. Os discípulos já tinham percebido a situação espiritual subvertida de Jerusalém. E foi precisamente por terem percebido tudo o que estava de errado na liderança religiosa que os discípulos de Jesus acharam que o Messias tinha vindo pessoalmente com a missão de castigar esses líderes religiosos subvertidos e libertar a nação do jugo romano, que era cruel e era pesado. Na verdade, foi só quando Jesus disse que iria voltar para buscá-los que os discípulos entenderam que o facto de o Messias precisar de vir à Terra uma segunda vez poderia provavelmente significar que, afinal, a libertação dos romanos não iria acontecer naquele momento como eles tanto ansiavam. Por fim, ficou claro que a salvação que o Messias trazia era a salvação do pecado. É por isso que a Escritura nos diz, quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, dizia o Mestre, fujam para os montes. No ano de 66 depois de Cristo, começa a grande rebelião judaica contra os romanos. O povo de Israel estava cansado da opressão, que era econômica, política e principalmente religiosa. Eles estavam inspirados na história dos Macabeus, que alguns séculos antes conseguem vencer o grande exército grego. Mas, infelizmente, nessa vez, a história vai ser diferente. Os romanos não aceitam essa rebelião e começam a destruir toda Israel de norte a sul, começando pela Galileia. Eles vão destruindo cidade após cidade até chegar aqui na região da Judeia. E eles começam o cerco a Jerusalém. A população de Jerusalém no início não acredita que os romanos vão ser capazes de destruir a cidade e muito menos o templo. Além do templo ser gigantesco, ele é a casa de Deus, o local de presença divina nesse mundo. Mas, com os dias vão passando, eles veem a preparação e cada vez mais soldados romanos chegando e por isso parte da população começa a fugir, principalmente pelos encanamentos de esgoto, mas não todos. E alguns se dão conta disso tarde demais. A orientação era clara, fugir imediatamente ao ver o sinal de fuga. Mas que sinal era esse? Quando os estandartes com o símbolo idólatra de Roma fossem erguidos aqui, na Cidade Santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deviam fugir para ficarem seguros nos montes.
Jesus só contou tudo isto aos discípulos nos últimos momentos com eles, antes de ser preso e morto. E por isso os discípulos perguntaram quando tudo aquilo iria acontecer e se haveria algum sinal claro para a vinda de Cristo e para o fim do mundo. Agora, deixe-me colocar-lhe uma pergunta importante. Acha que hoje o mundo está mais preparado para dar crédito à mensagem de Deus, para este tempo e à sua palavra, do que Israel estava para receber Jesus e a sua mensagem? E então começa um segundo cerco a Jerusalém, ainda mais difícil. E então a população não consegue fugir. E as pessoas que ficam dentro da cidade, então vão ser testemunhas da destruição de Jerusalém e do templo. Os relatos históricos nos contam que tinha sangue correndo pelas ruas de Jerusalém. Poucos conseguem fugir então, mas a maioria vão ser ou mortos pelos romanos ou levados como escravos. E o Templo de Jerusalém, que era a glória, o ponto central de todo o povo de Israel, vai ficar em ruínas. E por isso o que a gente consegue ver aqui no dia de hoje são os restos do que um dia foi uma cidade gloriosa e um tempo sem igual. A destruição do Templo de Jerusalém é um dos maiores traumas da história de toda Israel. E aqui do nosso lado nós vemos provas arqueológicas dessa tragédia. Essas pedras eram parte do complexo do Templo de Jerusalém. Elas ficavam aqui em cima, na parte superior do que a gente conhece como Muro Ocidental. Atrás desse muro se encontra o Monte Moriá. E os soldados romanos não queriam destruir só o santuário, o Santo dos Santos. Eles queriam destruir todo o complexo do Templo de Jerusalém, que era gigantesco. A lateral tinha meio quilômetro e da sua base até o ponto mais alto seria o equivalente hoje em dia a um edifício de 21 andares. E por isso centenas de soldados foram enviados a este local para trabalhar na destruição do templo. E eles vão pegar lá de cima e atirar as pedras abaixo. E justamente essas pedras que nós vemos, elas faziam parte da muralha. E elas são testemunhas dessa destruição. E essa ferida segue aberta até os dias de hoje no povo de Israel. E por isso, todos os anos, milhares de pessoas vêm aqui na data 9 do mês de Av para lamentar e chorar e entrar em luto por essa grande destruição. Porque tanto o primeiro como o segundo templo de Jerusalém foram destruídos nessa mesma data. E nos últimos 50 anos, a arqueologia tem nos revelado como esse local se parecia e a destruição que ela foi causada. Inclusive aqui ao meu lado, essa rua, ela é original dos tempos de Jesus. E essa parte que ela foi afundada, justamente foi afundada também por pedras que foram atiradas de cima a baixo. Por amor a Cristo, o cristão vai procurar formalizar o erro para ficar confortável com ele e assim não ter de mudar de vida? Ou, na verdade, um crente precisa de ficar angustiado e pedir perdão pelo pecado e suplicar forças para mudar de vida, para fazer novas escolhas, para não cair de novo no pecado que desagrada a Deus, que se afasta da sua vontade? Qual destas opções é o caminho para o crente que está firmado em Jesus? E esse era o grande problema dos líderes religiosos da altura. Eles não queriam abandonar os seus pecados e viver uma vida digna, uma vida santa. Eles apenas queriam o perdão e realmente não queriam uma mudança na sua vida. Apesar do grande zelo religioso, de todos os rituais que cumpriam de forma escrupulosa os judeus e particularmente os líderes religiosos, ainda hoje temos vestígios dessas práticas, por exemplo, aqui mesmo atrás de mim, no conhecido Muro das Lamentações. No entanto, apesar de toda essa aparência de religiosidade e santidade, a verdade é que os grandes princípios da lei de Deus, todos foram transgredidos no ódio que alimentaram no seu coração contra Jesus, o Messias enviado por Deus. A Bíblia é clara ao dizer
que no dia do juízo cada pessoa irá prestar contas das suas ações diante de Deus. Venha quando vier, a volta de Cristo irá surpreender os ímpios como surpreendeu Jerusalém. Todos a viver a sua rotina diária normalmente, sentindo-se vitoriosos contra os seus inimigos e perseguindo os cristãos. Em vez de cuidarem da vida espiritual dos fiéis, grande parte da liderança religiosa será encontrada a enaltecer conquistas terrenas, como exatamente aconteceu aqui, em que os judeus celebravam a fuga misteriosa do exército romano antes do cerco de Jerusalém, que finalmente trouxe a destruição completa. O juízo de Deus vai chegar, mas vai chegar quando todos estiverem envolvidos por uma falsa sensação de segurança, em que se vão sentir vitoriosos, prósperos nas questões não espirituais, como aconteceu exatamente aqui, na cidade de Jerusalém. É aterrorizante perceber que o mundo hoje não está mais preparado para receber a mensagem para este tempo, a verdade sobre a luta entre o bem e o mal, do que estiveram preparados os judeus para receber o aviso de Cristo sobre a destruição de Jerusalém. Mas o povo de Deus será livrado da destruição, assim como os cristãos foram avisados e puderam escapar. Percebe como foi absolutamente incrível. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos na perseguição dos próprios judeus, mas não na destruição que Jesus profetizou. Os acontecimentos foram conduzidos de tal forma que nem os judeus nem os romanos puderam impedir a fuga dos cristãos. Esta é a batalha de todos os séculos e ela acontece a cada minuto na sua vida, na minha também, e exatamente aqui, na sua cabeça, na sua mente, no centro da sua vida. A pergunta é: de que lado está? De que lado deseja estar, na verdade? Enquanto estiver vivo, a sua parte é confiar e aceitar a proteção que Deus lhe oferece contra o mal. Mas esta luta não é sua. Só precisa de permitir que Jesus lute por si, que o proteja. Que seja Ele a rocha onde fundamenta a sua vida todos os dias. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio desta aventura do grande conflito. Estivemos aqui em Jerusalém, onde vimos realmente o início da história dos cristãos. De seguida vamos para a Itália, mais precisamente para Roma, para desvendar os desafios dos primeiros cristãos, como sobreviveram a séculos de perseguição e as duas classes de cristãos. Espero por si. Que Deus o abençoe. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.